Imagine só, você olha para o mundo e só enxerga o espetáculo, o barulho, o que está na superfície. Mas se quiser sobreviver nesse jogo implacável do capital, precisa aprender a enxergar o que ninguém vê. O que está escondido por trás dos comunicados oficiais, das manchetes pomposas, daquela loucura humana que move os mercados sem que a maioria perceba. Há poucos dias, algo monumental aconteceu nos mercados globais. Algo que deveria fazer até quem nunca comprou uma ação sequer tremer na base. Porque a origem desse terremoto não foi o Fed, nem Wall Street, foi uma única frase de Kazuo Ueda, o presidente do Banco do Japão, um homem que passou 3 décadas em silêncio. Uma única declaração, e o iene disparou como um foguete. As expectativas de alta nos juros explodiram. Em segundos, o dólar despencou frente ao iene, como se alguém tivesse cortado os cabos de um elevador em queda livre. As telas dos mercados ao redor do mundo acenderam em vermelho, um alerta de emergência piscando em Tóquio, Londres, Nova York. Muita gente achou que era só mais um ajuste técnico, uma medida para conter a inflação no Japão. Um detalhe irrelevante para suas vidas. Se você pensa assim, está cometendo um erro colossal. Porque o que está em jogo aqui vai muito além da economia. Não é um simples movimento de política monetária, é uma declaração de guerra. Uma ofensiva calculada contra a hegemonia do dólar. O Japão está dizendo ao mundo, em alto e bom som, mesmo que em voz baixa, chega. Não sou mais o saco de pancadas do dólar. Vou retomar o controle sobre o valor do meu próprio dinheiro. E isso, meus amigos, é mais perigoso do que qualquer corte de juros nos Estados Unidos. Porque quando o maior credor silencioso do planeta decide revidar, quando aquela máquina de imprimir dinheiro que funcionava em modo automático de repente fecha as portas, toda a lógica por trás da ordem financeira global começa a desmoronar. Neste texto, vou te levar para além das cotações. Vou te mostrar o que realmente está acontecendo por trás desse movimento do iene, usando a mesma mentalidade afiada que sempre defendi, enxergar o que os outros ignoram. Se não entender esse jogo agora, você nunca vai compreender por que nos próximos anos, seus dólares podem se transformar em cinzas, e por que aquela fortuna que você achava sólida pode estar construída sobre areia movediça. Primeiro, precisamos entender algo que parece absurdo. Como é possível que uma simples fala, nem sequer uma decisão concreta de subir juros, tenha causado tanto estrago? Se você já ouviu meus alertas sobre a psicologia humana nos mercados, sabe a resposta. O cérebro humano, diante da incerteza, reage com uma força desproporcional. Os mercados não operam com base na realidade, mas nas expectativas. E o que move as expectativas? O medo, o pânico, a sombra do desconhecido projetada no futuro. Veja o Japão hoje. Forte? Nem um pouco. O PIB mal cresce. A população envelhece a olhos vistos. A inflação está em 2%, mas a economia dá sinais de fragilidade. Subir juros agora seria suicídio, certo? Errado. Porque o verdadeiro alvo de Ueda não está dentro do Japão, está lá fora. É como um jogo de pôquer, quando seu oponente tem cartas ruins, mas de repente dobra a aposta. Só há 2 explicações. Ou ele blefa ou viu algo que você não viu. E o que o Japão viu? Os Estados Unidos com sua dívida de 34 trilhões de dólares, com inflação persistente, com um Fed acuado entre cortar juros ou afundar o tesouro. Essa é a janela de oportunidade que Tóquio esperava há uma década. Se o Japão tivesse subido juros quando o dólar estava forte, seria um tiro no pé. Mas agora é a hora perfeita. Enquanto o dólar está fraco, enquanto o Fed sinaliza cortes, enquanto os Estados Unidos mal conseguem se equilibrar. Não é economia, é estratégia pura. É a arte da guerra aplicada aos mercados. E os traders, esses animais astutos que conheço tão bem, entenderam o recado na hora. Eles não esperam para ver se a ameaça é real. Eles agem primeiro porque sabem que no mercado quem hesita morre. É como um incêndio em um teatro lotado. Alguém grita fogo, e todos correm para a saída mesmo que não haja chamas. Não é sobre o preço do iene hoje, é sobre o medo de que amanhã a porta esteja trancada. Mas o que torna esse movimento ainda mais perigoso é que ele não se limita ao Japão. É um efeito dominó que atinge até o Bitcoin e o Nasdaq, a milhares de quilômetros de distância. Para entender por que precisamos falar sobre algo invisível, mas que sustenta todo o sistema financeiro global, o Dark Matter das finanças. Você não vê, mas ele está lá, como um fantasma que mantém os preços dos ativos em alta, mesmo quando a economia deveria estar em recessão. Esse fantasma tem nome, iene barato. Nos últimos 10 anos, o Japão foi o grande fornecedor de liquidez do mundo.
Enquanto o Fed apertava e o BC seguia o mesmo caminho, só o Banco do Japão mantinha juros negativos, inundando o mercado com dinheiro barato. E o que Wall Street fez com esse dinheiro? Pegou emprestado a taxas irrisórias, trocou por dólares e comprou de tudo: treasuries americanos, ações de tecnologia, Bitcoin, imóveis. Era um esquema perfeito. Um jogo de arbitragem institucionalizado, onde os maiores players do mercado ganhavam dinheiro sem risco. Segundo o Banco de Compensações Internacionais, esse fluxo de capital ultrapassou 20 trilhões de dólares. Não é só dinheiro. É a base invisível que sustenta os preços de todos os ativos do planeta. Agora, imagine que alguém desliga essa máquina. É exatamente isso que o Ueda está fazendo. Quando o Japão sinaliza que vai subir juros, mesmo que seja apenas uma possibilidade, o custo de tomar emprestado em iene dispara. E o que acontece quando o dinheiro barato some? Os fundos que usavam o iene como alavanca para comprar ativos em dólares entram em pânico. Porque para eles não é só uma questão de custo, é uma questão de sobrevivência. Os modelos de risco dos grandes bancos e fundos de hedge não toleram volatilidade. E o que o Japão fez? Aumentou a volatilidade do iene de forma brutal. De 156 para 150, depois para 145, com a possibilidade de chegar a 130. Para um sistema que opera com margens apertadas, isso é um sinal de alerta vermelho. E o que acontece quando os modelos de risco disparam? As máquinas assumem o controle. Elas não olham para fundamentos. Não analisam se a Apple vai vender mais iPhones ou se o Bitcoin vai para a Lua. Elas seguem uma única ordem: vender. Vender o que for mais líquido. Vender ações de tecnologia. Vender Bitcoin. Vender qualquer coisa que possa ser convertida em dinheiro para cobrir as posições em iene. É um efeito cascata. Uma corrida bancária global, mas sem bancos, apenas algoritmos e traders apavorados tentando ser os primeiros a sair pela porta. Esse é o verdadeiro mecanismo de sangria por trás do movimento do iene. Ele não está apenas tirando dinheiro do sistema, está expondo a fragilidade de um esquema que dependia de uma única premissa: que o iene continuaria barato para sempre. E agora que essa premissa está em xeque, o mundo inteiro está percebendo que o rei está nu. Porque, no fundo, o que o Japão está fazendo é desafiar a ordem monetária estabelecida em Bretton Woods. É como se, depois de 40 anos sendo fiel escudeiro dos Estados Unidos, o Japão tivesse finalmente dito: chega, não vou mais financiar seu império. Para entender a profundidade desse movimento, precisamos voltar a 1985, ao Acordo do Plaza. Naquele ano, sob pressão dos Estados Unidos, o Japão foi forçado a deixar o iene se valorizar. O resultado? A indústria japonesa foi esmagada, a bolha imobiliária estourou, e o país mergulhou em 3 décadas de estagnação. Desde então, o Japão aprendeu a jogar morto. Fingiu ser inofensivo. Manteve juros baixos, financiou o déficit americano, deixou que o Wall Street usasse seu dinheiro como combustível para inflar bolhas. Mas tudo isso tinha um propósito: esperar o momento certo. E esse momento chegou. Os Estados Unidos de 2024 não são os mesmos de 1985. A dívida americana é insustentável. A inflação, embora controlada, ainda assombra. A confiança no dólar está no ponto mais baixo desde a Segunda Guerra. E é aí que o Japão ataca. Não é uma subida de juros qualquer. É uma reversão do Acordo do Plaza. É o Japão dizendo: você me obrigou a enfraquecer minha moeda para salvar sua indústria. Agora, vou enfraquecer o dólar para salvar a minha. E o alvo? O ponto mais sensível do sistema: os treasuries americanos. O Japão é o maior detentor estrangeiro de dívida americana, com mais de 1,2 trilhão de dólares em títulos. No passado, isso era uma bênção para os Estados Unidos. Mas agora, com a perspectiva de juros mais altos no Japão e um iene mais forte, esses títulos se transformaram em uma bomba relógio. Imagine só! Antes, os fundos de pensão e seguradoras japonesas trocavam ienes por dólares para comprar treasuries que rendiam 5%. Agora, com o iene se valorizando e os juros japoneses subindo, eles têm uma escolha. Por que arriscar com o dólar se podem comprar títulos japoneses com rendimento semelhante sem risco cambial? É o pesadelo de Wall Street, o dinheiro japonês voltando para casa. E quem vai comprar os treasuries que o Japão vender? A China está reduzindo suas reservas. A Europa mal consegue se sustentar. O Fed está cortando juros. Se o Japão parar de comprar, ou pior, começar a vender, os juros dos treasuries vão disparar. E quando os juros dos treasuries sobem, todo o sistema de precificação de ativos entra em colapso. As ações de crescimento, que dependiam de dinheiro barato, vão desabar.
Os imóveis que viviam de financiamentos a juros baixos vão se desvalorizar, e os ativos que pareciam seguros, como os títulos de longo prazo, vão virar pó. Mas nem tudo é desgraça. Enquanto alguns ativos queimam, outros brilham. Os setores defensivos, aqueles que produzem coisas que as pessoas precisam, independentemente da economia, vão se destacar. Petróleo, energia, alimentos. Empresas com fluxo de caixa sólido, que não dependem de histórias mirabolantes para justificar seus preços. E há um lugar que vai se beneficiar duplamente: o Japão. Com o iene mais forte, o poder de compra dos japoneses aumenta. As ações de empresas voltadas para o mercado interno, bancos, imobiliárias, varejo, vão decolar. É uma recuperação do consumo, um renascimento da economia doméstica. Não é à toa que o Warren Buffett está comprando ações de trading houses japonesas. Ele viu que poucos enxergaram. O iene forte é uma oportunidade de ouro para comprar ativos japoneses com dinheiro japonês. E o que tudo isso significa para você? Significa que estamos diante de uma mudança de era. O ciclo de 40 anos de dólar forte e iene fraco está chegando ao fim. Uma nova ordem monetária está nascendo, uma ordem multipolar, cheia de conflitos, onde as moedas não são mais instrumentos econômicos, mas armas de guerra. Onde os juros não são mais ferramentas de política monetária, mas mecanismos de transferência de riqueza. Onde a volatilidade é a nova normalidade. Se você ainda acredita que o dólar sempre vai subir e o iene sempre vai cair, está fadado ao fracasso. É como tentar lutar contra um exército moderno com uma espada do século XVIII. O mundo mudou, e quem não mudar junto vai ser esmagado. Então, o que fazer? Como proteger seu dinheiro nesse novo cenário? Como não ser apenas mais uma vítima dessa guerra cambial? Vou te dar um plano simples, mas poderoso. Primeiro, livre-se das dívidas. Nos últimos 10 anos, enriquecer foi fácil. Bastava pegar dinheiro emprestado, comprar ativos e esperar o Fed ou o Banco do Japão injetarem liquidez. Mas agora a festa acabou. O vidro da estufa foi quebrado. O vento gelado da realidade está entrando. Se você ainda opera com a mentalidade antiga, vai ser o primeiro a congelar. Segundo, proteja seu capital. Nesse novo ciclo, preservar o que você tem é 1000 vezes mais importante do que tentar ganhar mais. Quando a liquidez global está secando, os preços dos ativos voltam à realidade. Não tente pegar facas caindo. Não compre ações só porque caíram, especialmente aquelas que dependiam de dinheiro barato para sobreviver. Terceiro, construa um portfólio à prova de crises. Dívida seu dinheiro em 3 partes. A primeira, ativos de fluxo de caixa. Coisas que geram dinheiro todos os meses, independentemente do que aconteça. Títulos de curto prazo, ações de empresas com dividendos sólidos, ativos japoneses que se beneficiam da valorização do iene. Esse é o seu colchão de segurança. A segunda parte, ativos reais. Ouro, prata, commodities. Coisas que não dependem de governos ou bancos centrais. Coisas que têm valor intrínseco. Esse é o seu seguro contra o colapso do sistema. E a terceira parte, livre-se dela. Todas aquelas ações de tecnologia sem lucros, aqueles fundos imobiliários alavancados, aqueles investimentos que só fazem sentido em um mundo de juros zero. Eles não são ativos, são armadilhas. Por fim, lembre-se, o que está acontecendo não é apenas uma crise cambial. É o fim de uma era. O sistema de Bretton Woods que sustentou a hegemonia americana por décadas está se desintegrando. O Japão não é mais o aliado obediente. A China não é mais o parceiro comercial submisso. O mundo está se fragmentando em blocos, e cada um vai lutar por seu próprio interesse. Nesse novo jogo, as regras mudaram. As moedas são armas. Os juros são munição. E a volatilidade é a nova ordem. Mas não tenha medo. O medo vem da ignorância. Quando você entende o que está acontecendo, quando enxerga o jogo por trás do jogo, tudo muda. Você deixa de ser uma vítima e se torna um jogador. Porque no meio do caos, sempre há oportunidades. Sempre há aqueles que lucram enquanto os outros correm em pânico. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes, na crise de 2008, na bolha da internet, na pandemia. E uma coisa nunca muda, a natureza humana. A ganância e o medo são os mesmos. A diferença está em quem está preparado. Então, respire fundo. Olhe para o horizonte. E lembre-se, o mundo não acabou. Ele apenas está sendo reescrito. E você tem 2 escolhas: ser o autor da sua própria história ou deixar que outros escrevam seu destino. A escolha é sua.